O meu nome é Cristiano Santos e o tema de hoje é: o que eu preciso saber de JavaScript para dominar o SAP Fiori e o S4HANA? Você gostou aí desse tema? Deixa o seu like, se inscreva no canal, comenta aí o que mais que você gostaria de ver aqui nesse canal. Comenta aí se você está ouvindo bem essa transmissão para a gente começar aqui o nosso bate-papo. E vamos começar aqui com a nossa aula de hoje, mostrando aqui a nossa tela de um código aqui, JavaScript. Então, o que é esse tema de hoje, pessoal? Hoje eu venho aqui tentar quebrar algumas barreiras em relação ao JavaScript, porque esse é um tópico que acaba dificultando a vida de muitos desenvolvedores ABAP, atrasando o processo deles, muitas vezes deixando o desenvolvedor ABAP inseguro para atuar em novos projetos. Então, essa aula é para você que acredita que precisa saber muito de web, para você que não sabe nada de desenvolvimento web, mas quer ter esse diferencial, quer atender demandas de projetos de SAP Fiori, quer aproveitar essas oportunidades. E vamos falar desse tema fazendo um paralelo com o nosso ABAP. Vamos fazer aqui, então, um paralelo, né? Sabemos aqui que nós temos aqui o nosso bom e velho SAPGUI, vamos falar aqui, né? Sabemos que no SAP mais antigo a gente não precisa utilizar desenvolvimento web, porque o ECC é baseado no SAPGUI, que é uma tecnologia lá de 30 anos atrás, né? Muito antiga isso, mas nessa atualização, sim, nessa atualização do SAP Fiori e do S4HANA, sim, você precisa fazer o desenvolvimento web, porque o SAP Fiori ele tem uma arquitetura do tipo cliente-servidor. E os aplicativos SAP Fiori, eles não são mais para rodar no SAP GUI. Eles são para rodar em browser, são para rodar em tablet, são para rodar em celular e para rodar em dispositivos móveis. E aí, quando as pessoas ouvem falar assim, do SAP Fiori Web, gera aquela confusão, né? Mas o que que tem a ver? O que que é focinho de porco? O que que é tomada, né? O que que tem a ver uma coisa com a outra? Então, eu vou dizer para vocês aqui, qual que é a relação entre o SAP Fiori, o S4HANA e o desenvolvimento web? Essa é uma diferença importante para você saber, para você estar alinhado aí com as tecnologias SAP, saber essa diferença vai te ajudar a atuar em projetos, vai te dar mais segurança para poder caminhar. Então vamos começar aqui. O que que é S4HANA, pessoal? Espera aí. O que que aqui é o S4HANA? S4HANA, ele é o core, S4HANA é o Business Suite. Você atuando com S4HANA é uma oportunidade de você evoluir profissionalmente dentro do mercado SAP, você vai evoluir como desenvolvedor ABAP, porque o S4HANA ele é a evolução do ECC como um ERP. Ele tem basicamente as mesmas coisas que tem no ECC, mas ele vai ter algumas funcionalidades a mais, né? Ele vai ser como um ECC bombado, um ECC parrudo. Ele vai ter cockpit de migração, vai ter workflow, vai ter o banco de dados em memory, vai ter os módulos, e aí tem a evolução dos módulos que agora chama Line of Business, né? Então, todo esse novo conjunto de regras de negócio e de funcionalidades para o usuário você tem disponível no S4HANA. E o SAP Fiori? O que tem a ver o SAP Fiori com o S4HANA? O SAP Fiori, ele é a nova interface do usuário do sistema SAP, é a nova cara do sistema. O SAP Fiori, ele vem para melhorar a experiência do usuário de aplicativos empresariais, ele vai tornar a rotina de trabalho do usuário mais produtiva, utilizando aplicativos mais simples, mais intuitivos, responsivos, vão rodar em qualquer dispositivo, também vão poder rodar utilizando recursos nativos do celular, como câmera, GPS, armazenamento offline, push notification, entre outras coisas. Então, essas são funcionalidades em projetos nas novas tecnologias, e você saber implementar essas funcionalidades vai te ajudar a ter mais segurança para atuar em projetos de SAP Fiori e de S4HANA. E onde que entra o desenvolvimento web? O SAP Fiori tem uma tecnologia web atrás dela, que é o SAP Wi-Fi. SAP Wi-Fi
é o SAP Wi-Fi é um framework para desenvolvimento de aplicativos front-end, que vai rodar em browser, vai rodar em dispositivos móveis, e saber utilizar o framework do SAP Wi-Fi vai te ajudar a ter o domínio do SAP Fiori e da S/4HANA para você poder atuar com segurança em projetos. Então, por que você saber atuar com o JavaScript é importante? Bom, dito isso, dita a diferença entre S/4HANA, SAP Fiori e SAP Wi-Fi, por que que a questão do JavaScript é importante? Porque é a base desse framework SAP Wi-Fi aqui. E por que que esse framework existe? Existe para que a parte front-end possa ser desenvolvida separadamente do back-end, né? Diferente do que a gente tem no ABAP, que fica ali tudo junto, né? A lógica fica junto com a interface do usuário ali, um exemplo clássico é o módulo pull, fica tudo junto, né? E por que que tem que separar? Porque atualmente as necessidades dos usuários elas estão evoluindo bastante e é necessário ser capaz de mudar o design do aplicativo mais rápido. É necessário reduzir o tempo de adoção de novas soluções, de novas melhorias. Então, por isso, se cria uma interface do usuário separada, para que tenha uma divisão ali clara das responsabilidades do back-end e do front-end, e assim você possa aplicar melhorias no front-end mais rápido. Então, com base nisso que foi criado esse framework, esse kit de ferramentas, que ele é baseado em HTML, CSS e JavaScript, que é o SAP Wi-Fi, que vai proporcionar esta melhoria na experiência do usuário. Então, para construir aplicativos mais complexos, você vai precisar encontrar os comandos corretos para isso e saber utilizar o framework SAP Wi-Fi vai te ajudar a ter mais segurança para você poder atuar em projetos de SAP Fiori e de S/4HANA. E aí você, então, avança nessa tecnologia aqui, que é, então, a codificação da aplicação, que ela vai acontecer, então, no JavaScript. Então, por que que é importante? Por que que é importante você investir seu tempo no JavaScript? Vamos começar aqui uma aplicação em branco, para a gente começar aqui a ver na prática como é que a gente pode utilizar isso tudo. Aqui eu tenho uma aplicação em branco a partir de uma tela também que está em branco aqui, né? Nós temos uma tela em branco e nós temos também, então, uma aplicação em branco. Nós temos a aplicação em branco e nós temos aqui um código em branco para a gente começar a trabalhar. Por que que é importante você investir o seu tempo no JavaScript para você poder atuar com o SAP Fiori? É para você ser capaz de atender demandas de todos os tipos de demandas do SAP Fiori, porque tem demandas do tipo Fiori Elements, que não usa o JavaScript, e tem as demandas do tipo Freestyle, que usa o JavaScript. E você não vai querer ser um consultor que só atende um tipo de demanda Fiori, né? É equivalente você falar que só atende demanda do ABAP NetWeaver 7.4 ou do EHP 8, né? Então, vamos começar aqui. O que que você tem que entender, caso você pense assim, vou ver JavaScript, mas eu não entendo nada desse negócio web, não sei por onde começar. Então, você tem que entender que a lógica de programação você já conhece. O que acontece é que você vai, então, se adaptar isso para uma nova estrutura, né? Confia na sua experiência já como desenvolvedor. Por exemplo, aqui, isso aqui pode ignorar essa seção aqui por enquanto, porque basicamente o que que nós estamos definindo aqui? Estamos definindo um módulo JavaScript. Nesse momento, entenda como se fosse um módulo de função no ABAP, né? Ou uma classe no ABAP, e aqui você tem os vários métodos ou os vários performers. Então, imagine que aqui, quando você vê um function, é equivalente a um perform no ABAP. E você tem, então, a possibilidade de declarar variáveis. Você coloca a palavra var na frente, coloca o nome da variável e coloca aqui o conteúdo, né? Atribui o conteúdo a ela aqui em texto, azeitona verde. E encerra a linha com
ponto e vírgula. O JavaScript ele não é tipado, então você saber trabalhar com as variáveis vai te ajudar a atender demandas, sabendo que as variáveis elas não não se definem tipos na hora que você declara, né? Igual no ABAP, você coloca a palavra data na frente e você coloca um tipo. No JavaScript você não precisa colocar o tipo. O tipo, ele é o valor que você atribui aqui, ó, a unidades. Unidades 10. Então aqui, entre aspas, eu estou colocando um texto, e aqui, sem aspas, eu estou colocando um número. Também eu posso colocar var peso, ó, 1.8. Ele entende que isso é uma variável do tipo com casas decimais. E você tem, então, esses diferentes tipos de variáveis que você colocou. Então, veja, para você começar no JavaScript, você faz a declaração de variáveis. O que que isso vai te ajudar, variáveis, no dia a dia aqui? Porque variáveis você armazena de tudo, né? O que que você vai armazenar nas variáveis? Os dados que vão ser enviados para o back-end quando você executar uma aplicação, os dados que você vai receber do back-end, isso vão passar para a aplicação, os campos que forem digitados em campos de input, por exemplo, de inserção de texto, tudo isso você vai gravar em variáveis para depois manipular. Igual você faz no ABAP, né? O conceito de variável continua a mesma coisa. Você só coloca a palavrinha var no nome, var na frente, o nome da variável e atribui o tipo dela aqui também, né? Então essas são as formas de definir variáveis. E aí você deve estar pensando, pá, mas tem lá o Fiori Elements, né? Por que que eu não faço tudo com Fiori Elements? É por causa de uma questão de flexibilidade da solução final. O Fiori Elements você pode construir soluções mais rápido, como eu mostrei na aula de ontem, de forma mais fácil, porém essas soluções elas vão ter limitações de complexidade e flexibilidade. Então, com o Fiori Elements, você programa em cima de um template padrão. E suas possibilidades são limitadas a esse padrão. E você consegue reproduzir cenários de negócio mais padronizados, né? Mas tem casos que você vai precisar construir um aplicativo flexível, por exemplo, um cockpit monstrão para atender um processo bem maluco do cliente, né? Então, nesse caso, você vai precisar de flexibilidade. E essa flexibilidade é alcançada com o desenvolvimento web do SAP Wi-Fi. Então aqui eu mostrei como declarar variáveis, vou mostrar para você como que declara eventos. O que que é eventos? Eventos são ações dos componentes de tela, igual apertar um botão, você digitar um campo de texto e apertar o Enter, um flag que você aperta, uma linha de uma tabela que você clica, um link que você clica, e aqui a gente coloca isso, no caso, dentro da view, a gente pode desenhar aqui, ó, dentro dessa parte do content, aqui, são as tags, né? Essa parte aqui é do HTML, do XML. Essa é a parte aqui de amanhã. Nós vamos colocar aqui um componente chamado um botão, veja que ele adiciona aqui, um botão simples na tela. Button. Veja só, eu coloquei um botão simples na tela e ele tem uma propriedade. Texto. Incluir. Veja só, ainda a única coisa que eu fiz nesse momento aqui é só criar um botão, incluir participante aqui, né? Fiz um desenho na tela. E aí tem eventos, ações que vão ser feitas em cima desse botão, por exemplo, aqui. Eu vou colocar um nome do evento que se chama Press. Press já é o evento pré-configurado que vai acontecer quando você apertar o botão, né? E aqui eu coloco o nome da função ou o nome do perform que vai ser chamado quando esse botão for clicado. Então, eu vou colocar aqui onPressButton, olha que nome mais factível, onPressIncluir. Bom, aqui eu fiz a inclusão de um botão e aqui eu disse qual que é o nome do evento que vai ser chamado. E aqui, então, na minha função,
de inicialização, eu não tenho um function aqui, aí eu faço o segundo, né, uma função como se fosse um perform no ABAP, ela começa numa chave e termina na outra. E nós colocamos aqui uma vírgula para dizer que vamos começar uma outra, e aqui a gente começa a incluir uma função de novo. Primeiramente colocamos o nome da função, 2 pontos, colocamos a palavra function para dizer que estamos iniciando aqui uma função, parênteses para dizer que seriam os parâmetros, nesse caso vazio, e chaves, então, que é o corpo da função, o corpo do perform. Isso é um evento. Para que vai ser importante eventos no dia a dia, né? Você vai ter aqui a sua aplicação, você vai ter diferentes tipos de botões, né? Um botão para poder criar um registro, um botão para poder excluir um registro, ou então um combo box, que você vai ter que selecionar ali um registro para você cadastrar, um match code que você utiliza também, tudo isso são eventos. E aqui a gente coloca, no caso aqui, a palavra, ó, vou colocar aqui até um debugger, para ele parar aqui. E nós vamos copiar essas variáveis para cá. E aqui nós vamos imprimir uma variável. Alert. Aqui, eu fiz esse evento aqui. Então, vamos abrir o código aqui. Podemos já fazer a apertagem aqui do botão, ó. Ó, e ele já emitiu, então, aqui um alerta. Este foi um evento que foi criado, um primeiro evento que foi criado já na tela, para você poder trabalhar. Então, eventos você vai usar a todo momento, né? Toda hora você tem que fazer interação com a tela e você vai fazer, então, a utilização de eventos no JavaScript aqui, através desse comando de function aqui, né? Eu lembrei do caso aqui do Jocélio, que é um membro da comunidade, que quando ele começou, né, ele é ABAP Senior, ele achou que ele ia precisar fazer muita coisa de JavaScript, ele tinha um medo, ele via apresentações da SAP, assim, ficar pensando, nossa, mas que dia que eu vou fazer essas funcionalidades, essas aplicações de JavaScript? Daí ele começou a botar a mão na massa e viu que não é um bicho de 7 cabeças e conseguiu fazer um aplicativo CRUD, mostrou para todo mundo da empresa, e foi reconhecido, foi até promovido lá, e hoje ele é referência na empresa dele na área de SAP Fiori. Então, isso é uma coisa importante que você tem que saber no JavaScript. Variáveis. Outra coisa, eventos. E a terceira coisa importante que você tem que saber é trabalhar com objetos. Objetos é equivalente à estrutura no ABAP, né? Uma variável estruturada, uma variável contendo várias propriedades diferentes. Vamos lá, vamos colocar aqui mesmo, nesta variável aqui, uma definição de um objeto. Por exemplo, eu coloco aqui variável produto. O nome da variável produto, e aqui eu coloco chaves, novamente, para dizer que aqui dentro eu tenho um objeto, e eu coloco aqui os parâmetros. Ó, nome é igual a... Vamos colocar aqui, no caso, dentro do objeto, se define com aspas, né? Com 2 pontos, porque aqui dentro eu estou definindo o objeto, aqui eu digo qual que é o nome da propriedade e aqui qual que é o valor. Café em pó. Eu coloco marca 3 corações. Peso 1. Ok. Assim, e aqui eu tenho um objeto, aí eu vou fazer o alert, vou fazer a impressão aqui deste objeto aqui. Essas 2 barras eu coloco aqui um comentário. Opa, assim ele não imprime, né? Porque ele está em formato de objeto aqui, mas aqui é um exemplo de uma variável estruturada, o que você vai utilizar os objetos, por exemplo, para poder fazer inclusão de registros no back-end, por exemplo. Veja um caso aqui,
que aqui eu tenho uma aplicação, eu tenho uma aplicação que eu vou fazer a criação de um registro. E aqui eu coloco aqui o nome do cliente, coloco a UF, e aqui, quando eu vou gravar, veja que aqui, na hora de gravar, é montado um objeto. Aqui é montado um objeto de dados, ó, com os valores que vão ser incluídos no back-end. Então, veja aqui que eu passo entre chaves, um conjunto da propriedade e seu respectivo valor. Propriedade e seu respectivo valor. Então, quando você vai enviar um dado para o back-end, você vai utilizar objetos. E quando você também fizer leitura de dados do back-end, você também vai receber os dados através de um objeto para poder exibir na tela. Aí tem muitos falando assim, cara, mas esse negócio de SAP Fiori aí, né, eu acho que não tenho necessidade de aprender isso, né, porque minha experiência com ECC vai garantir a minha empregabilidade aí, eu não preciso estudar o SAP Fiori. Eu até entendo que você acredita nisso, porque por muitos anos no mercado ABAP um sênior conseguia vagas só por indicação e networking, sem precisar fazer muita entrevista, né? Eu já vi isso acontecer, só pelo networking, a pessoa falou, tá deslocado? Tô deslocado, então beleza, quando pode começar? Então, muitas conversas dispensavam entrevista técnica. Mas no caso do SAP Fiori, teve uma grande mudança. Teve uma mudança de plataforma, teve uma mudança na tecnologia, teve uma mudança no paradigma de programação. Então, a sua experiência com a ABAP, para o ECC, ela já não é mais suficiente para você atender os requisitos de projetos de SAP Fiori S/4HANA. O desenvolvimento front-end tem novas funcionalidades, né, como programação assíncrona, arquitetura cliente-servidor, data bind, protocolo data, tem todo um conjunto de novas funcionalidades que o desenvolvedor ele precisa dominar, caso ele queira se manter empregado e caso ele queira se manter relevante aí também no mercado, né? Então, se você, desenvolvedor, quer se atualizar, se você não se atualizar, você vai perder muitas oportunidades por não ter conhecimento Fiori, né? E você corre o risco de não ficar relevante. Então, por isso, é importante você começar aqui no JavaScript, né? Eu vejo muitas pessoas que têm um problema porque elas ignoram e resistem ao JavaScript e tentam começar no SAP Wi-Fi com esse conhecimento zero e aí faz com que elas percam tempo. E aí, o que você pode fazer para poder começar no JavaScript? Você pode acessar sites da web, como por exemplo esse aqui, um site chamado JavaScript Tutorial, que é da W3 Schools. É um site muito bom, é um site muito eficiente e eu vou te passar as coisas mais importantes que você precisa aprender aqui neste site. O que você tem que aprender de importante aqui? Variáveis, então, como declarar variáveis, como utilizar as variáveis. Eventos, então, como reagir a eventos de tela, como clique no botão, como clique numa linha, como clique em um link, como clicar numa linha de uma tabela, isso tudo está relacionado a eventos, que é equivalente aos nossos performances do ABAP. E aí você vai trabalhar com arrays, que são as listas. Para o ABAP é equivalente à tabela interna. Você saber trabalhar com array vai te ajudar a dominar o SAP Fiori, porque, por exemplo, você faz uma leitura de uma lista inteira, né, no JavaScript, ele vai retornar tudo aquilo dentro de um array. Você, por exemplo, quer selecionar aqui, vamos voltar na nossa aplicação, aqui eu tenho uma funcionalidade de excluir, onde que eu posso escolher vários registros aqui e eu vou excluir esses registros aqui. E aqui nessa view aqui, nós vamos ter o evento de excluir aqui. E aqui eu vou selecionar 3 registros e vou clicar em excluir, e aqui eu vou então fazer um comando para retornar quais linhas das tabelas estão selecionadas. E ele me retorna uma lista, ele me retorna 3
registros aqui, que são as 3 linhas selecionadas da tabela. Então, isso são as listas, né? O equivalente à tabela interna no ABAP. Listas, e depois de trabalhar com listas, você vai trabalhar com objetos. Objetos do conceito de orientação a objeto, como eu mostrei aqui no exemplo, né? É como se fosse uma estrutura para poder explicar de uma forma superficial, mas aí é o conceito de objeto de orientação a objeto mesmo, porque você pode atribuir uma função a este método também. Ó, você pode atribuir uma função a este objeto. E aí ele funciona como uma classe, né? Igual a classe lá no ABAP. A gente não tem propriedades e métodos e eventos, aqui é a mesma coisa. Você pode definir também propriedades, métodos e eventos, porque muita coisa no SAP Wi-Fi vai ser baseado em objetos. Por exemplo, aqui, deixa eu mostrar um exemplo para vocês aqui. Aqui, excluir esses registros. Registros excluídos. Eu vou clicar aqui nesse botão de criar e vou clicar no botão de voltar. E aqui eu vou mostrar para vocês o código do método de voltar, por exemplo. Aqui eu tenho o método de voltar. Eu vou clicar no método de voltar e você vai ter aqui orientação ao objeto puro. Veja todos os conceitos aplicados aqui ao mesmo tempo. Vamos ver se eu consigo aumentar o zoom aqui. Veja que você tem todos os conceitos aplicados aqui ao mesmo tempo. Olha, aqui eu tenho uma declaração de uma variável, e aqui eu tenho um método sendo chamado, o método getView deste objeto chamado dis, e ele vai me retornar um parâmetro, e eu posso concatenar métodos, né? Esse aqui, getModel, já é o método do objeto que retornou aqui, seria o equivalente a eu fazer duas coisas diferentes. Ó, var1 é igual ao dis getView. var2 é 1.getModel. Aqui eu estou concatenando métodos. Então, primeiramente, fiz uma atribuição de uma variável chamada de métodos, orientação objeto. Aqui eu tenho um objeto instanciado, chamo mais um método. Declaro uma variável, chamo mais um método que retorna um objeto. E assim você segue. Ó. Veja, eu tenho mais uma variável onde que eu uso chamar mais um método que retorna mais um objeto. E aqui eu vou fazer uma verificação de identificação, se esse valor é igual a esse aqui, e se for, sim, ele vai executar aqui mais um método. Então veja que o tempo todo você está trabalhando com variáveis e trabalhando com métodos aqui no framework de desenvolvimento SAP Wi-Fi. Então por isso que trabalhar com objetos, com listas, com eventos e com variáveis é muito importante.